Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 158º dia de devocional. E hoje eu quero ler o texto de 1 João, capítulo 3, com vocês, a partir do versículo 11. Está escrito assim: Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que devemos amar uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Não se admirem, meus irmãos, se o mundo os odeia. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino permanece a vida eterna. Desta forma, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Textozinho pesado esse, né? É um texto que mexe muito com o nosso coração e com as nossas decisões, com aquilo que acreditamos, né? Porque é difícil amar o irmão. É difícil, irmão. É difícil amar o próximo. É difícil. A gente sempre tem ali diferenças. E hoje, nesse mundo polarizado, ainda mais diferenças, né? E aí é esquerda-direita, é A ou B, é Corinthians e Palmeiras, é polícia versus ladrão, é uma polarização extrema em tudo. É quem gosta do Neymar, quem não gosta. E as pessoas vão se dividindo cada dia mais. E eu me lembro que foi alguma coisa muito simples na igreja. Eu me lembro há uns anos atrás, tava na época de eleição, eu acho. E aí não era nem questão de presidente, mas acho que era eleição de prefeito. E tinha um prefeito lá que, enfim, eu só me lembro de ter citado o nome e o irmão quase me bateu. Porque ele já começou a falar um monte do cara lá. E eu falei, calma, irmão, eu só tô tirando um barato só. Pra mim, né, quem me conhece sabe a minha posição política, né? Mas pra mim, política no Brasil tinha que ser resetado. O sistema é podre, né? Então, enfim. E aí ele super estressado, super bravo, assim. E eu falei, rapaz, whatever. Eu não ligo, não me importo, né? E aí eu percebo que hoje tá cada dia pior isso, sabe? É cada dia mais dividido, cada dia mais separado, cada dia mais as pessoas estão se afastando umas das outras. E aqui o texto é simples, não seja como Caim. E quando a gente pensa em Caim, a gente pensa que é um assassinato real ali, físico, verdadeiro, né? Mas Jesus, ele levou esse tipo de situação ao extremo. Ele disse: se você comete homicídio no seu coração, né? Se você considera seu irmão como inferior, se você considera ali uma pessoa, não só seu irmão, mas qualquer pessoa, como um ninguém, Jesus vai dizer que você já está cometendo homicídio no seu coração, você já está matando aquela pessoa, você já está colocando aquela pessoa como invisível. E colocar pessoas como invisíveis é literalmente cometer homicídio no seu coração. É você não enxergar mais as necessidades, as lutas, as dificuldades, os traumas, as falhas. A gente não deve tampar o sol com a peneira, mas ao mesmo tempo, como cristãos, a gente também não deve ser extremista. Porque aí a gente passa de aqueles que carregam o amor para ser aqueles que carregam a punição, a justiça. E para isso a gente já tem a lei para punir aqueles que são contra a lei. Isso nós já temos Deus para ser o vingador. A Bíblia diz que dele pertence a vingança. Então eu fico chateado às vezes quando eu ouço palavras de condenação de próprios cristãos. Assim, você vê às vezes... é muito difícil isso, mas... Às vezes uma postagem na internet, você vê cristãos que deveriam ali
pregar o amor, pregar a graça, pregar a misericórdia, atacando. Não é um ataque, gente, que você fala ali na mesa, você está na mesa de jantar e aí você tem uma discussão, um comentário acerca de alguma coisa, mas as pessoas realmente vão lá em público e destilam veneno, destilam ódio ali. E aí você vai olhar o perfil e tá lá, Jesus Cristo meu Senhor, e sabe, porque ele amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, João 3,16. E aí a pessoa se esquece que ela carrega a bandeira de Jesus, que no versículo 17 de João 3,16, no 17 vai dizer, porque o Filho não veio ao mundo para condená-lo, mas para salvá-lo. Então se a gente carrega a bandeira de Jesus, nós estamos aqui para salvar as pessoas. E aí eu posso te usar uma analogia muito interessante, que é muita gente quer limpar o peixe antes de pescar. É impossível. Primeiro se pesca o peixe, depois se limpa o peixe. E tem gente querendo limpar o peixe antes de pescar. Então a gente está muito na parte da justiça. E vamos deixar claro aqui. Deus é justiça. O pecado será julgado. Haverá condenação. Mas isso não pertence a nós. Isso pertence à palavra. É a palavra, com sua autoridade divina, que condena. Nós não condenamos. Nós precisamos amar. Nós precisamos pescar. Nós precisamos pregar o amor de Jesus, que é aquele que morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. E aí então, uma vez que essa pessoa está entregue e rendida a Jesus, aí sim começa o processo de purificação. Mas a gente está tentando purificar pessoas do lado de fora ainda, né? Então, essa falta de sabedoria, talvez, de muitos irmãos, essa falta de discernimento do que falar na internet e como falar, eu acredito que está causando um boom ainda maior de pessoas que não querem nenhum tipo de relacionamento com o Evangelho. Porque as pessoas relacionam o Evangelho ao evangélico. E o evangélico nem sempre representa o Evangelho. Porque vai dizer a palavra, Jesus vai dizer que existem galhos que estão inseridos na videira que não estão dando frutos. Existem filhos que eram para ser filhos de Deus e estão fazendo as obras do diabo. Então, eu quero deixar algo bem claro aqui, que como cristãos nós temos a tarefa de carregar o amor de Jesus. E então o discipulado vai trazer a correção. Mas não temos que fazer parte da condenação. Não cabe a nós condenar o mundo. Isso está reservado para o Senhor, que toda a autoridade é dele, todo o poder é dele, não é nosso. A gente confunde que a Constituição, por exemplo, do Brasil vai dizer que o poder emana do povo, mas isso está se tratando de um poder político, não é um poder espiritual. Então, o poder espiritual não é nosso. O poder espiritual é do Senhor. Ele é todo poderoso, nós não. Então a gente não pode confundir essas coisas. Escolher os prefeitos, presidentes, as coisas políticas, escolher a roupa que você compra, a cor que você compra, escolher a comida que você come, tudo isso são coisas nossas, físicas, que dependem das nossas escolhas, mas não as coisas espirituais. O que é espiritual fica para aquele que é todo poderoso e que reina sobre céus, terra e o que está debaixo da terra. Né? O que a palavra vai dizer é: não sejamos como Caim. Não seja um assassino de pessoas. Ame, perdoe, ore, abençoe. Porque 1 João 3,16 vai dizer: nisto conhecemos o significado do amor. Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E aí depois o texto vai continuar dizendo que se a gente vê algum irmão em necessidade, a gente tem condições de ajudar, a gente ajuda. Caso contrário, se você só fala: irmão, estamos orando por você, e não ajuda a pessoa na sua necessidade física, você não fez nada.
Você não amou de verdade. Porque a sua oração não teve nenhum resultado imediato na necessidade daquela pessoa. Então, quando ver alguém em necessidade, ajude. Com amor, com graça, com misericórdia. Ajude. De verdade. Então, reflita sobre isso. Porque o texto está dizendo que se você comete homicídio na sua alma, dentro do seu coração, a vida eterna não permanece em você. Tá certo? Então, a gente tem que vigiar e orar para que a gente não caia nesse ciclo de condenação, de juízo, de vocês vão pro inferno e tentar sempre limpar o peixe antes de pescar. Tá bom? Deus te abençoe e até amanhã.